Boa noite. Você já deve ter ouvido falar da expressão coaching, não é mesmo? Mas o que ela significa? Hoje vamos conversar com uma especialista no assunto. Ela é formada em engenharia química, atuou em várias empresas do setor de petróleo, tem MBA em gestão executiva e fez cursos de marketing, estratégia e liderança na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, e na Universidade Kellogg de Chicago, nos Estados Unidos. É pioneira no Brasil no coaching de negócios para pequenas e médias empresas. Eu recebo hoje, no Márcia Peltier Entrevista, a coach Kátia Macedo. Kátia, é um prazer enorme ter você aqui para falar sobre um assunto que muita gente em casa deve estar se perguntando, mas coaching, afinal de contas, o que é coaching? Coaching. Então, eu queria que você primeiro começasse, Kátia, explicando para a gente o que é o coaching. Bom, o coaching, existem várias definições, né, que ele passa tanto pelo aspecto psicológico como o aspecto empresarial, que é onde eu trabalho. Mas, para mim, a definição que melhor resume o coaching é uma parceria feita entre o profissional e o cliente, que pode ser uma pessoa ou uma organização, para destravar o potencial desse indivíduo ou dessa empresa para que alcance resultados melhores, atingindo objetivos estratégicos, pessoais, profissionais, empresariais. Então, é uma parceria, o resumo. Pois é, quer dizer, então pode ser em qualquer dessas áreas, tanto na profissional, como na área pessoal, como empresarial. Agora, como é que destrava? Como é que é esse processo? Olha, na verdade, ele passa por uma primeira análise. Não existe receita de bolo. Muita gente passa pelo coaching, livros sobre coaching, mostrando ferramentas, usa 1, usa 2, usa 3, usa 4. Eu não acredito nisso, eu acredito numa parceria que é feita ali caso a caso, com ferramentas que são feitas e utilizadas caso a caso. Mas, no geral, Márcia, para a gente se entender, passa por um conhecimento do estado, o estágio aonde está. Vamos pensar sempre, no caso, num profissional, né? Qual é o momento em que ele está, um executivo, que é o que me procura com grande frequência. Qual é o estágio onde ele está, aonde ele quer chegar, quais são os pontos fortes que ele tem, quais são os pontos mais frágeis, como ele pode se capacitar ou se desenvolver para chegar naquele ponto alvo, seu objetivo. O papel do coach também é não só identificar a situação atual, né, do cliente, como também desafiá-lo no que é o seu objetivo, porque as pessoas muitas vezes com medo de mudança, medo do fracasso, se estipulam metas, vamos dizer, muito tímidas para o seu próprio potencial. Quer dizer, as pessoas podem, na maioria das vezes, até ia te perguntar, fazem isso? Elas não se avaliam tão bem, é isso? Com certeza, cerceiam o seu potencial. Eu acho que no ser humano, né, tá ali aquele medo do fracasso, tá intrínseco a nós, o medo do fracasso e também o medo da mudança. Porque atingir resultados acima do que a gente tem hoje, só com mudanças, porque diz o Einstein, né, que a coisa mais estranha que ele viu no ser humano é agir sempre da mesma maneira e pretender ter resultados diferentes. Isso é impossível, né, Kátia? Isso é impossível, né? Então, quando eu almejo assim, uma coisa mais alta, eu olho assim para cima porque está ali, uma coisa diferente, acima, na verdade precisa dispor do potencial interno, né, de vontade de mudar, determinação em fazê-lo e persistência. Quer dizer, mas então o coach seria quase que como um técnico, vamos dizer assim, de um time que fica criando estratégias e treinando e levantando a moral, é isso? Você sabe que ele não é aquele coach do vamos lá. Não é isso, não é isso, o cheerleader, né? Pois é. Lógico. Mas você falou uma coisa muito interessante, porque você fez a conexão com o esporte e o coaching nasceu justamente do esporte. Nasceu do esporte. Nasceu do esporte. Na década de 70, nos Estados Unidos, tinha um coach de atletas de elite, tenistas, e ele percebeu que quando ele dava a receita de bolo para o tenista, de o que ele tinha que corrigir, do saque, o potencial de melhoria era X. E quando ele, por meio de perguntas inteligentes, estratégicas, ele fazia aquele tenista ter uma percepção do que é o seu erro, o seu acerto, aquilo dava mais consciência e dava mais responsabilidade. Então, foi aí que começou o coaching, com esse Timothy Galloway. E que você vê que nos Estados Unidos o treinador se chama coach, né? Exato, daí veio provavelmente. Aqui a gente não vai chamar uma pessoa como você de treinadora, né? Exato. Você é coach, porque é uma outra função, né?
Mas acaba... porque não é treinamento, né? Na verdade, é um despertar de uma outra percepção. Eu acho essa diferença muito importante. Você falou assim, despertar para uma outra percepção. Você pode dar exemplo que tipo de perguntas são feitas nessa hora para a pessoa poder acordar, para ter uma percepção de quem ela é? Normalmente o que a gente faz, né, Márcia, é questionar as crenças limitantes. As pessoas... Crenças limitantes. Adorei isso. Crenças limitantes. As pessoas têm crenças limitantes, né? Tem. Do que acham que não vão conseguir, do que acham que não vale a pena fazer porque não vai dar certo. Todos nós alcançamos muito aquém do que a nossa capacidade. É verdade isso? É verdade. Todos nós estamos muito aquém da nossa capacidade? Todos nós. E como é que a gente avalia isso, Kátia? Olha, no fundo, eu acho que a gente percebe, que ao longo do tempo a gente vai deixando de fazer o que fazia antes. A gente acredita muito nisso, é o processo de envelhecimento. A gente vai, antes eu fazia isso, agora não faço mais. Claro, a vida está mais demandante, tem menos tempo para as coisas, mas a gente vive também num ambiente que não permite que a gente foque. Então, o cérebro da gente, ele fica o tempo todo meio que sobrenadando. Ele fica um tempinho aqui, um tempinho ali. Estou achando isso muito interessante você falar que o ambiente não permite que o nosso cérebro foque. É verdade. É o quê? São as mídias virtuais? É a sociedade como um todo, o consumo? Eu acho que tudo isso, e a gente mesmo, a gente tem as crenças culturais, vamos dizer assim, a cultura das empresas e das pessoas. Digo até assim, de nós mesmos, mulheres. Eu fui executiva durante muitos anos, né? Eu acho que no desempenho mesmo das mulheres executivas, tem um ponto que todo mundo vê como positivo, mas eu, por sofrer na carne, eu não vejo como positivo hoje. Qual é? Que é aquela vontade, aquela sensação de dar conta de tudo com perfeição ao tempo todo e em todos os ambientes. Então, a gente se estipula metas, muitas vezes, que estão muito acima do que seria o razoável. Você não se permite parar, focar, priorizar muitas vezes. Então, abre todas as frentes, não há competência que aguente uma demanda de 100% de performance em todas as frentes. Olha, isso é tão importante que você está falando, que as pessoas se cobram muito, né? É verdade. Tudo tem que estar perfeito, em casa, no trabalho e com ela mesma, né? É verdade. Né? Filho, marido, vida pessoal, a própria estética, se está gorda, se está magra, se está bonita, se está velha, se não está velha, né? Exato. E como é que está no trabalho, a performance no trabalho, as cobranças são muito abrangentes hoje em dia, né? É verdade, e a ascensão nossa, né, a esses novos patamares, vai desafiando cada vez mais. Tudo é possível, eu acho que é possível. O problema é a gente ter que... Não o problema, a solução é você ter que focar no que é mais importante naquele momento. Tentar ser 100% em todas as frentes o tempo todo é receita de fracasso, não é receita de sucesso. Então, essa é uma reflexão do coaching, por exemplo. O que é importante fazer agora e por quê? Por que vale mais a pena dedicar a sua atenção agora ao trabalho e por quê? Porque se existir um motivador interno, de fato, que se isso for ao encontro dos seus valores, do que é prioritário naquele momento, você vai encontrar energia, vai encontrar... Porque precisa de foco, né? Kátia, a gente vai ter que ir para o intervalo. Na volta, vamos falar mais sobre esse motivador interno e também sobre essa questão do que né? Quociente emocional. O que pesa numa empresa, né? Esse dado, né? Para o sucesso dela, para a sobrevivência dela, tá bom? Tá certo. Nós voltamos já com Kátia Macedo aqui na Casa de Cultura Julieta Desserto.